da história, a Bíblia, se levarmos em conta a oralidade, o tempo de maturação, a construção dos mitos e principalmente a influência política na escolha do que iria fazer parte e como seria contado, como classificaríamos o livro sagrado? Se houve um processo de escolha, qual era o critério? O que ficou de fora e por quê? Para responder essas e outras questões, convidamos matemático, teólogo, escritor, professor José Corrêa da Silva. Tudo bem? E também o historiador Jeová Mendes. Microfones. O nome já diz tudo, né? já diz tudo, é. Professor Jeová, vou começar contigo. A gente vai passar aqui depois para o José Corrêa, que até escreveu o DNA aritmético da Bíblia Sagrada. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais. Eu quero começar contigo. No texto de abertura eu já coloco alguns fatores como oralidade, o tempo de maturação dessa oralidade, né? A construção dos mitos e principalmente a influência política, né, na construção desse livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente, Rodrigo. Na realidade, no transcorrer digamos assim, da feição da Bíblia, do trabalho literal da Bíblia, no transcorrer, digamos, de 1450 a.C. até o ano 95 depois de Cristo, quando João Evangelista escreveu o Apocalipse, quando estava exilado na ilha de Patmos por determinação do imperador romano Domiciano, a Bíblia passou, na realidade, por toda essa trajetória de influência política, né? Muita gente pensa que a Bíblia ela teve um desígnio, teve uma determinação vinda direta dos céus. Quer dizer, a determinação literal, espiritual, que tenha vindo diretamente do alto, sem passar exatamente pelo homem, como instrumento de aperfeiçoamento da Bíblia, né? Então a Bíblia, o fato, para provar que na verdade teve uma certa influência política, é que todos os reis de Israel, começando pelo período de Moisés, quando Moisés estava no deserto de Midian, escreveu o livro de Jó, que foi o primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe, né? Depois de Moisés recebeu a incumbência de libertar o povo de Israel da escravidão do faraó Totimós II e Totimós III, né? Então nesse período em que Moisés voltou para a terra de Canaã, levando o povo de Israel, tirando o povo da escravidão do Egito e levando-o para a terra de Canaã, onde receberia aquela terra que manava leite e mel, de acordo com as promessas que Deus fez a Abraão. Então, aquele processo de condução do povo e a maneira como Moisés escolheu os sacerdotes para fazer parte exatamente da equipe que viria a escrever os principais livros da Bíblia, os 5 primeiros livros de Moisés, que é conhecido como Torá, que no grego é chamado de Pentateuco. Claro que o processo de escrever aquele livro, processo de formatação, passou, na realidade, por influências políticas. José Corrêa. Muito bem. A verdade é que, primeiro, eu gostaria de agradecer a você, a sua produção, por essa imensa oportunidade, meu amigo Jeová Mendes, historiador aí ilustre do Brasil, e dizer que, na verdade, houve, toda essa influência social, política, né, e, evidentemente, religiosa para a escrita da Bíblia Sagrada. A gente tem, por exemplo, algumas pessoas, algumas ideologias, algumas ramificações cristãs que acreditam no que o Jeová acabou de falar a respeito da inspiração plenária da Bíblia, onde tudo quanto tem na Bíblia é a inspiração de Deus. Inclusive a palavra para isso chama-se theopneustos no grego, que significa o sopro de Deus sobre aquela escritura. E daqui a pouquinho eu vou passar, inclusive, algumas verdades a respeito disso, dentro da Guimátria, né, dentro do estudo baseado na Bíblia Sagrada, na Bíblia Hebraica, a Tanakh, vertiginosamente falando a respeito de números, a quantidade de números, a sequência numérica, para se contar algumas palavras no hebraico, como a palavra Deus, Elohim, Adonai, a própria palavra Torá, que no hebraico significa instrução ou lei, né? E tudo isso revela, sim, que a Bíblia Sagrada possui uma inspiração também, uma inspiração divina, principalmente o Antigo Testamento, né, como eu acabei de falar a respeito da lei de Moisés, 5 livros, e isso bate de frente com muitas ideologias sociais, inclusive, porque algumas pessoas acreditam que a Bíblia não foi inspirada, mas com certeza ela foi inspirada. É claro que teve toda a mão do escriba, do ajudante do escritor lá e tal, para fazer aquilo tudo, mas com certeza a Bíblia é inspiração divina.
Inclusive, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa. E o Antigo Testamento, né, as palavras profetizadas por Jesus Cristo foram inspiradas pelo Espírito Santo. Queria saber primeiro quanto tempo você estudou, qual foi o tempo de pesquisa para que você levantasse toda essa informação? Na verdade, Rodrigo, nós passamos, contando a partir desse momento, foram 20 anos. Nessa semana agora eu completei meus 40 anos, graças a Deus. Então foi a metade da minha vida dedicada simplesmente ao estudo da Bíblia, diversas versões, no caso 16. Quantas línguas você teve que aprender? Nós estudamos 6 idiomas, né? Algumas partes do aramaico. Tivemos a oportunidade de estudarmos o Ivrit, que é o hebraico, para podermos entender o que seria isso aqui, a Tanakh, que essa aqui é a Bíblia no hebraico. Estudamos o grego koiné, que era o grego falado na época de Jesus, pelo populacho, né, pela população mais humilde e tal, que depois foi incumbido, foi inculcado, aliás, no estudo dos gregos eruditos, né? Estudei um pouco do latim, para estudar a Vulgata latina de Jerônimo, o espanhol, o inglês e, consequentemente, o português também. Inclusive, a primeira tradução da Bíblia em português, que foi escrita por João Ferreira de Almeida, muito jovem, inclusive, menos de 20 anos, já tinha traduzido para o português o Novo Testamento grego. Só que essa versão foi de 1681. Foi a primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa. E você, Jeová, quanto tempo de estudo? Bom, 40 anos de estudo, 40 anos, em 1968 que eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu ingressei na Escola Apostólica de Baturité dos Padres Jesuítas, né? Eu continuei não com a mesma performance do estudo que fez o professor Correia. Na realidade, eu me dediquei mais ao estudo da história, hoje dentro de um leque mais amplo da história do judaísmo, o judaísmo desde os seus primórdios, começando exatamente com a de Adão até os nossos dias, passando então pela a fase de formação do povo de Israel, principalmente da chamada de Abraão na Caldeia, como Deus o chamou para ele ir à terra de Canaã, receber a Cananeia como herança de Deus, e aquela terra seria habitada pelos filhos de Israel, e daquela terra viria então o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Então, eu fiz um relato completo, fiz uma pesquisa completa dentro do âmbito universal, principalmente dentro do judaísmo, né? Dentro da historiografia judaica, desde os primórdios até hoje, passando pela fundação do Estado de Israel, e passando por todo aquele período da dispersão judaica, da chamada diáspora judaica, em que o povo de Israel teve que enfrentar os dias difíceis de muitas perseguições, de mortes, de opressão, não só na Rússia com os prógamos, a perseguição dos czares, mas também os autos de fé encabeçados pela Igreja Católica, passando pela a famigerada Inquisição e depois a Segunda Guerra Mundial com o hitlerismo, com o massacre de Hitler, depois durante a ocupação do nazismo na Alemanha. Quero te fazer uma pergunta, depois eu gostaria que o Correia também respondesse. Tanto tempo depois, né, 40 anos de estudo, você acredita que Jesus Cristo é mesmo uma figura divina? Com certeza, com todas as letras. Jesus é o Salvador da humanidade. E feliz daquele que não acreditar, né, nesse dogma de fé. Porque, por exemplo, eu já estive em Israel, onde lá tem um filho padre, e já fiz pesquisa naquela região e sei que, na realidade, lá você vê facilmente, Rodrigo, você detecta facilmente as pegadas de Deus. Você vê as pegadas de Deus, não tem como desacreditar. Alguns historiadores, colegas seus, né, dizem que alguns lugares ali foram mexidos, né? Bom, algumas coisas foram mexidas, mas existem muitas coisas que eles preservam. Por exemplo, que é visitado hoje é realmente aquele lugar onde as coisas aconteceram. Mas eu posso lhe dar alguns itens, por exemplo, o Santo Sepulcro, lá em Belém, que fica na Cisjordânia. O Santo Sepulcro é, na realidade, o local onde Jesus nasceu, ninguém alterou ainda. Por exemplo, a cidade de Jericó, ninguém alterou. É a cidade de Nazaré, onde ele viveu até aos 30 anos de idade, também não foi alterado nada. A casa onde ele residia, a tradição diz que ele residia. Cafarnaum, a casa de Pedro, o local onde ele pregava o Evangelho, claro que com 20 séculos de história, claro que nem tudo está perfeito como ele deixou, mas facilmente você detecta essas pegadas de Deus e é uma prova concreta de que Jesus viveu na região e na realidade ele é o Salvador da humanidade. Tá bom, Correia, você vai responder no segundo bloco, pode ser? Voltamos daqui a pouquinho.